meu Deus, de ti sempre de suplicar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar, queridos. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. A Bíblia também diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Sabe, a nossa maior alegria nessa noite é saber que Deus está aqui. Ele se alegra em estar aqui. Mas Ele não está aqui para ver a marca da sua roupa, para ver o seu cabelo, para ver qual a faculdade que você tem. Ele não está aqui para ver o que você tem de dinheiro. Ele não está aqui para ver quem é afinado, quem é desafinado. Ele está aqui porque Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem o Espírito, que adorem verdade. É por isso que Ele está aqui essa noite. A Bíblia também diz que o olhar do Senhor, os olhos do Senhor, Ele está passando nesse lugar, passa por toda a terra. E Ele se mostra forte. E Ele está à procura de um coração que seja totalmente dele. Um coração que seja só dele. Alguém escreveu que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Esse amor é Jesus Cristo. Nós vivemos nesses últimos dias, dias difíceis, dias de aflições, dias de angústias, dias de muitos desafios econômicos, na moral, na nossa nação e também nas nossas famílias. Tantos desafios como educar os nossos filhos, como gerenciar a nossa casa em todos os aspectos. Mas a gente só tem um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Ser o centro de todas as coisas da nossa vida. Nós somos casados há 18 anos. E existem momentos da nossa vida que a gente se enrola em alguma coisa. E parece que o chão sai, a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que responder. Mas quando a gente para e a gente olha, a gente vê que a gente tomou decisões sozinhos. A gente vê que a gente foi independente de Deus. O maior pecado do homem é ser independente de Deus. O sucesso da minha vida, o sucesso da minha casa, o sucesso da minha família, o sucesso dos meus filhos, só depende de uma coisa: é onde Cristo está. Cristo tem que ser o centro da minha vida, tem que ser o centro de tudo que eu faço, tem que ser a razão de tudo que eu faço. Não adianta eu pegar no meu violão aqui e cantar e cantar e cantar e cantar, se ele não for o centro de tudo que eu faço. Se ele não for o centro, a razão da minha vida. Eu não estou falando de qual igreja você é. Eu não estou falando qual cargo que você ocupa na igreja. Eu estou falando de Cristo ser o seu dono, de ser a máxima autoridade sobre a sua vida, de ser o seu Senhor, de ser aquele que diz sim, aquele que diz não, e mais, ser aquele que você diz bem assim: Senhor, eu não vou se o Senhor não for à minha frente. Ser aquele que governa, aquele que é a máxima autoridade, o meu grande amor, a razão do meu existir, do meu respirar. Não é simplesmente eu estar casado ou gerenciar a vida dos meus filhos para que ele faça uma boa faculdade, ou tenha isso, ou tenha aquilo, ou mudar de carro. Não, não é isso. A prioridade é Cristo.
é a alegria dele, é o sonho dele, não é o meu sonho, não são as minhas paixões. Eu não tenho como partir o meu coração e fazer com que a metade do meu coração seja para viver as minhas paixões, as minhas prioridades, os meus desejos e os meus sonhos, e ao mesmo tempo eu também fazer a vontade de Deus. Não, ou Ele governa, ou Ele está no centro de tudo, ou Ele está no início e no fim, sabe? Ele que gerencia tudo, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Não tem como eu viver os meus sonhos e viver os sonhos de Deus. E eu deixo aqui para você: não busque viver os seus sonhos, porque os seus sonhos, eles se frustram. Não busque viver os seus sonhos, porque os seus sonhos são pequenos demais. Os seus sonhos são do seu tamanho, você é limitado. Então busque viver o sonho de Deus, a vida de Deus, porque os sonhos de Deus são bem maiores do que os meus sonhos, do que os seus sonhos. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para a minha vida, Ele quer o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para a nossa casa, Ele quer o melhor para as nossas igrejas, para os nossos ministérios. Ele sempre quer o melhor. Mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, a grande pergunta essa noite é: onde Jesus está em você? Ele está dentro do seu coração, governando o que você está fazendo, o seu trabalho, sabe, o seu dia a dia. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as coisas estão complicadas, e talvez você tenha que trabalhar um pouco mais, e talvez a desculpa seja uma melhor roupa para o seu filho, uma melhor faculdade, um melhor futuro para a sua família. Mas o que o seu filho mais precisa é que ele veja em você Cristo sendo Senhor. É isso. O que mais os meus filhos, nós temos 3 filhos, o meu filho mais velho se chama Asaf, ele tem 16 anos. O meu outro filho se chama Abner, ele tem 10 anos. E eu tenho uma menina que se chama Maria, ela tem 9 anos. O maior presente que eu posso dar para os meus filhos é quando eles olham para mim e eles veem que existe um governo sobre a minha vida. E esse governo não sou eu mesmo, mas é Ele em mim. Mas por que você está falando isso, Fernandinho? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade. O que Deus quer para mim? O que Deus sonhou para mim? É que o reino de Cristo seja estabelecido no meu coração. Que o governo de Cristo seja estabelecido no meu casamento, na minha casa, nos meus negócios, em tudo. E que a vontade do Pai seja estabelecida na minha vida. Sabe, queridos, a gente não precisa ser nenhum psicólogo para saber que a tendência da nossa carne, ela sempre é para as coisas ruins. A Bíblia diz: em iniquidade eu fui gerado. E tudo o que Deus quer é que o governo de Jesus, que a vida de Jesus, ela tome o meu coração, para que Cristo possa ser o caminho, ser a verdade, ser a vida que me leva ao Pai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tantas e tantas vezes a gente vive sem saber o que fazer, para onde ir, qual decisão tomar. E está lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tantas vezes nós não sabemos o que dizer, não sabemos para onde ir, não sabemos como resolver determinada situação. Por quê? Porque estamos longe da palavra do Senhor, do caminho do Senhor, do governo do Senhor, e Ele não tem sido o centro da nossa vida. Tudo que eu necessito, tudo que você necessita, a gente precisa sair daqui diferente.
E só tem uma maneira da gente sair daqui diferente. É se a gente abrir mão das nossas vontades, das nossas paixões, das nossas prioridades, dos nossos desejos, daquilo que a gente acha que tem que ser. A gente abrir mão disso tudo, levar para a cruz, fazer morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é um lugar para você pendurar aqui no pescoço porque é bonitinho, não. Cruz é lugar de morte, é lugar de você fazer morrer a sua vontade, a minha vontade, e fazer com que Ele venha governar em mim, que Ele seja. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer que eu faça. Não são as minhas vontades, não são as minhas prioridades, não são os meus sonhos, mas é aquilo que Ele sonhou para a minha vida. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. É maravilhoso saber que Deus está perto de mim, está perto de você. Só tem uma maneira da gente sair daqui diferente. É se a gente deixar Ele entrar no nosso coração, deixar Ele governar a nossa vida. Talvez você diga para mim: mas Fernandinho, eu já estou aqui nessa igreja há 10 anos, há 20 anos, eu sou um ministro aqui. Eu não estou falando de você vir à igreja, eu não estou falando de você ter um cargo na igreja. Eu estou falando dEle ser o Senhor da sua vida. Facilmente a gente diz: Jesus é o dono do meu coração, eu vivo para Ele, isso, mas não é a nossa boca, são as nossas atitudes. Não é simplesmente o que eu falo, é o que eu vivo. É o que eu vivo. Ele está à porta do meu coração, do seu coração. Ele quer entrar, Ele quer governar, Ele quer fazer morada. Ele quer ser o grande amor. Ele quer dar a direção para a minha vida, para a sua vida. Ele tem a chave daquela porta que você não consegue abrir. Ele também tem a força. A Bíblia diz que Ele é aquele que vai à nossa frente quebrando os ferrolhos de ferro. Ele é aquele que também tem a força de ir à nossa frente e quebrar e abrir aquilo que não está conseguindo. Você consegue entender isso? Tudo o que eu necessito, tudo o que você necessita, não está na bandeira partidária A ou B, ou se você conhece o fulano, o ciclano, não, ou empresário tal, não. Tudo que eu e você, a gente precisa, Ele já conquistou na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, é tudo o que a gente precisa. Você consegue entender isso? Talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai, talvez você nem conheça os seus pais, talvez você não saiba nem quem é sua mãe, mas essa noite você está diante de um pai, que Ele não simplesmente disse assim: ei, eu te amo. Não, Ele deu, Ele te amou de tal maneira, Ele te amou de uma maneira tão intensa, Ele te amou de uma maneira tão radical, tão infinita, que Ele deu o seu único filho por amor a você. Você consegue entender esse amor? O que você precisa mais? Não tem por que você olhar para trás, não tem mais por que você ficar com seu coração com mágoa, com angústia ou com qualquer outra coisa. Tudo que você precisa, Ele já fez. A maior prova de amor que você precisa, Ele já deu lá na cruz do Calvário. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu fico olhando as coisas desagradáveis, as coisas que não prestam, as coisas que eu ainda não alcancei. Ou eu fico olhando as coisas que me feriram, as coisas ou que me ferem. Ou eu olho para o grande amor de Deus que está na cruz de Cristo. O grande amor de Deus que é manifestado em Jesus. Quando eu olho para Ele,
eu sou iluminado. Quando eu olho para Ele, eu sou consolado. Quando eu olho para Ele, eu tenho a direção certa. Quando eu olho para Ele, eu não me sinto sozinho. Quando eu olho para Ele, eu tenho forças. Quando eu olho para Ele, bondade e misericórdia me seguem. Ele bate no meu coração, na porta do meu coração, e Ele quer entrar, porque Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a sua vida. E tudo que Ele quer para mim, tudo que Ele quer para você, tudo que Ele quer para a minha família, tudo que Ele quer para a sua família, é nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, trazer refrigério à nossa alma. Ele quer ser o meu, o seu bom pastor. A Bíblia diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fez isso por mim e por você. Ele quer o seu coração, porque Ele quer o melhor para você. Ele tem grandes coisas para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Mas Ele não vai me obrigar a ter isso. Tudo que Ele quer é que você se renda. Eu costumo dizer que Ele sabe que Ele não pode ter de mim perfeição. Ele sabe que eu sou imperfeito. Ele também sabe que você é imperfeito. Mas Ele sabe de uma coisa também: que mesmo imperfeito, eu posso me render. Eu posso me entregar. Me entregar. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho, de 16 anos, quando ele tinha uns 7, 8 anos, ele queria ficar o tempo todo comigo. Ele vinha para perto de mim, ele me abraçava, ele não tinha vergonha de estar comigo, mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, alguns meses atrás, a gente morava perto da escola, e quando chegou a noite, na minha sala, ele entra, e aí todo arrumado, perfumado. Eu falei: você vai para onde? Ele: eu vou ali na escola, vai ter um festival de poesia. E eu falei para ele: mas você para festival de poesia? Não, vai valer ponto, então eu vou lá. Eu falei: eu vou te levar. Ele: não, não precisa, eu vou sozinho de manhã. Eu falei: não, mas está à noite, eu vou lá te levar. E aí descemos. Lembra? Quando ele era pequeno, ele ficava o tempo todo comigo, ele me agarrava, ele me apertava, ele vinha até mim. E aí passamos ali pelo porteiro, chegamos do lado de fora do prédio. Ele é meu filho, então muito naturalmente, quando a gente fechou a porta, eu coloquei a mão sobre ele. Quando eu coloquei a mão sobre ele, para a gente ir abraçado até a escola, ele: pai, se controla. Se controla. Eu falei: o que houve? Ele: pai, olha, eu te amo e você me ama, mas você anda aí e eu ando aqui, não precisa você me abraçar. Consegue entender isso? Naquele dia eu fiquei um pouco triste. E aí quando eu voltei, o Espírito Santo falou assim comigo: você é assim. Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você acha que sabe fazer tudo, e você vai fazendo as coisas sem me perguntar, e você vai andando, e você vai sendo o cara, e você vai. Sabe, tudo que o nosso Pai quer é que a gente se renda, é que a gente diga para Ele: Senhor, está todo mundo falando para eu ir, está todo mundo fazendo, parece ser um bom negócio, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu não vou se não ouvir a Tua voz. Está todo mundo dizendo que não tem nada a ver, e que não, isso é do momento, e vamos lá, é isso mesmo, tal. Não, Senhor, eu não quero ouvir a voz deles, eu quero ouvir a Tua voz, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama, o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor quer me livrar, o Senhor me protege. A Bíblia diz que não dorme aquele que me guarda. Então, se eu tenho alguém que me guarda todos os dias, enquanto até eu estou dormindo, tudo que Ele quer
Ele me conhece por dentro, por fora, o que está ao redor de mim, o que está na minha frente. Ele sabe o meu passado e o meu futuro. Tudo o que Ele quer é que eu me renda, igual uma criança se rende ao pai. Precisa do pai. Ela não sabe atravessar a rua sem segurar a mão do pai. Ela quer estar perto do pai, ela quer o colo do pai. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. O amor do Senhor nos persegue. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Consegue entender isso? Ele jamais vai se esquecer de mim, de você. Mas Ele não vai, sabe, me obrigar a me render. Isso tem que ser o meu coração, tem que ser o seu coração, de se entregar a Ele, de dizer para Ele: Senhor, venha ser o centro da minha vida, o centro da minha casa, o centro do meu casamento. Que o seu reino, que o seu governo, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, venha reinar na minha casa, nos meus negócios, na minha faculdade, nos meus estudos, seja onde for. Tudo que Ele quer nessa noite é que a gente faça isso. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá no início de tudo, lembra lá em Gênesis? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O mesmo Espírito é o mesmo Espírito que está aqui agora. E o mesmo Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. E o que Ele quer nessa noite? Ele quer me conduzir ao trono de Deus. Ele quer me conduzir à presença do Pai. E para isso eu tenho que dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu queria que você ficasse em pé por um instante. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei. Quando teu amor tocar em
jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 Senhor, toca-me. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Quando teu amor tocar em mim. Quando teu amor tocar